Olá! Este trabalho de conclusão de curso foi apresentado no dia 21 de junho de 2012, às 10 horas, no auditório do Departamento de Computação da UFSCar, em São Carlos. Título do trabalho: Sistemas Especialistas, uma abordagem de apoio ao processo de diagnóstico médico. Orientadora, professora Heloísa de Arruda Camargo. Banca de avaliação, composta pela professora Marilde Terezinha Prado Santos, pela minha orientadora, professora Heloísa, e pela doutoranda Priscila de Abreu Lopes. Na sequência, falarei um pouco sobre as motivações do trabalho. É notável que estamos diante de uma inércia tecnológica com grandes impactos em todo o mundo. Os desafios atuais incluem a evolução do conhecimento humano na busca pela melhoria de processos e resultados em todas as áreas. E na medicina, essa situação não é diferente. O crescimento populacional produz alta demanda de serviços e a expansão tecnológica, o aumento progressivo dos dados. Tudo isso influencia diretamente a atividade do médico, especialmente quando este profissional precisa formar a sua convicção para determinar o diagnóstico. Não é uma tarefa fácil, já que neste cenário figura o bem mais precioso para a espécie humana, ou seja, a vida. Surge então a necessidade em se buscar soluções que permitam auxiliar o trabalho do médico. E estes são os principais fatores que motivaram o desenvolvimento deste trabalho. O objetivo deste estudo é demonstrar os aspectos fundamentais dos sistemas especialistas como ferramentas de apoio ao processo de tomada de decisão no diagnóstico médico. A expectativa é que este trabalho possa trazer contribuições para a área, de modo a ampliar o conhecimento dentro deste tema. A metodologia adotada para a pesquisa pode ser dividida em duas partes: revisão bibliográfica, que contou com a busca da fundamentação teórica necessária, e o aspecto prático do trabalho, que consistiu em projetar, desenvolver e implementar o protótipo de um sistema especialista para apoio ao diagnóstico médico. O diagnóstico médico é um processo analítico conduzido pelo especialista do domínio para se chegar a uma convicção sobre uma doença ou quadro clínico. Segundo pesquisas, Hipócrates foi o primeiro a utilizar o termo diagnóstico. No conjunto, este termo, que é derivado do latim, significa discernir pelo conhecimento. No diagnóstico médico, a tomada de decisão pode ser fundamentada em duas vertentes: conhecimento científico, centrado nos problemas e processos, conhecimento empírico, aquele que emana da experiência do médico no tratamento dos pacientes. Em linhas gerais, o processo de formulação do diagnóstico inicia-se por meio de uma entrevista do médico ao paciente. Procura-se anotar dados como, por exemplo, doenças passadas, histórico familiar, queixa principal, enfim, tudo que seja relevante sobre o quadro clínico apresentado. Diante disso, o médico formula o diagnóstico diferencial, essencialmente feito por um processo de exclusão que leva em conta as hipóteses selecionadas de um conjunto de doenças compatíveis com o quadro clínico. A formulação do diagnóstico presuntivo pode ser atingida com a sensível redução dessa seleção. Se necessário, o médico solicita exames complementares e, se pertinente, revisa a literatura técnica. Por fim, com base nos resultados, o médico estabelece o diagnóstico definitivo. Sistemas de apoio à decisão médica têm assumido um papel importante na redução do risco associado à decisão. Alguns desses fatores podem considerar a integração de dados, que torna o diagnóstico de doenças menos vago, o embasamento formal para decisões clínicas com elevada confiabilidade, dentre outras questões. E a inteligência artificial pode oferecer técnicas e métodos para enfrentar os desafios aqui colocados. A inteligência artificial é uma das ciências mais recentes. Iniciada nos anos 50, é uma área de pesquisa multidisciplinar que visa estudar, entender e projetar mecanismos para a automação do comportamento inteligente. O sucesso da IA pode ser constatado em diversas aplicações na indústria e serviços de modo geral. Está presente em inúmeras atividades, além de desempenhar um papel importante nos processos de tomada de decisão. Os problemas centrais tratados pela IA incluem uma série de características como raciocínio, conhecimento, aprendizagem, dentre outros, conforme observados neste diagrama. A vasta aplicabilidade da IA
considera o uso de técnicas provenientes de diversas sub-áreas. Aqui estaremos focando a sub-área dos sistemas baseados em conhecimento, que englobam os sistemas especialistas, tema de interesse desse trabalho. Sistemas especialistas são especialmente projetados para simular o comportamento humano. O intuito é recomendar soluções e auxiliar profissionais na resolução de problemas que estão inseridos em um domínio específico, e a participação do especialista da área é indispensável. Os sistemas especialistas diferem dos programas tradicionais. No sistema especialista, a estrutura separa claramente o processamento ou controle da base de conhecimento, que é representada pelas regras. Assim, é possível recuperar novos fatos e regras sem necessariamente alterar a maneira como o conhecimento é representado. Nos programas tradicionais, os algoritmos misturam estes componentes da estrutura, implicando na reescrita de código caso o conhecimento venha a sofrer alguma modificação. Sistemas especialistas utilizam heurísticas embutidas no conhecimento, permitindo lidar com informações incertas. A transparência na apresentação dos resultados também é uma forte característica destes sistemas, expondo com clareza os raciocínios utilizados para atingir estes objetivos. E com isso, oferecem suporte adequado para a tomada de decisão em diagnóstico médico. Os sistemas especialistas desenvolvidos ao longo das últimas décadas comportam uma lista bastante extensa. Aqui, um pequeno resumo destacando os sistemas que, de algum modo, deram origem à tecnologia em uso atualmente. Dendral, desenvolvido na Universidade de Stanford, tendo sido projetado para extrair heurísticas do conhecimento de especialistas químicos para inferir estruturas orgânicas. OncoSym, projetado para planejar o tratamento de pessoas portadoras de câncer linfático, dentre outros. Atualmente, os sistemas especialistas são encontrados com aplicações em diversas áreas. A estrutura típica de um sistema especialista é formada pelos seguintes componentes: base de conhecimento, que corresponde ao coração do SE, onde fica armazenado o conhecimento do domínio da aplicação, representado por algum formalismo, como fatos e regras. Máquina de inferência, que implementa algoritmos capazes de decidir sobre quais regras serão satisfeitas pelos fatos apresentados. Subsistema de aquisição de conhecimento, que cumpre o papel na construção e alimentação da base de conhecimento, permitindo a sua inclusão, alteração ou exclusão, quando pertinente. Subsistema de explicações, que esclarece para o usuário quais foram os caminhos percorridos pelo sistema na busca por atingir o objetivo. E a interface com o usuário, que corresponde ao meio pelo qual o usuário interage com o sistema através de perguntas e respostas na condução da solução. Em sua grande maioria, os sistemas especialistas representam o conhecimento por meio de regras se-então. Uma regra neste modelo é composta por um conjunto de condições que precisam ser satisfeitas para que ações sejam executadas. Os operadores lógicos e ou não podem ser utilizados como forma de unir a sentença ao conjunto de premissas da regra. Além disso, podemos atribuir grau de confiança que varia de 0 a 100%. Outro detalhe é que o consequente de uma regra pode estar presente no antecedente de outra regra ou vice-versa. Neste caso, dizemos que as regras estão encadeadas. Em um sistema especialista dirigido por objetivos, tenta-se casar este objetivo com as conclusões das regras. No modelo de busca que usa o encadeamento para trás, parte-se das evidências para as causas, em toda a sua extensão, validando ou rejeitando regras conforme o caso. Veremos agora a fase de projeto. Sabemos que os sistemas especialistas são projetados para tratarem a resolução de problemas em domínios específicos. No entanto, o campo da medicina é bastante amplo e soluções genéricas não atenderiam com qualidade a este propósito. Por isso, o domínio da aplicação foi restringido para a especialidade médica gastroenterologia, que se ocupa do estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento clínico das doenças do sistema gastrointestinal. O diagnóstico de doenças é uma atividade fundamental nessa área, como também em outras, e que envolve a tomada de decisão. E neste projeto,
será tratado especificamente o processo de diagnóstico da doença celíaca. A doença celíaca é autoimune causada pela intolerância permanente ao glúten. O glúten é uma proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia. Devido a uma falha genética, o organismo da pessoa com doença celíaca cria anticorpos para combater a proteína glúten, causando uma reação imunológica que atrofia as vilosidades da mucosa do intestino, causando prejuízo na absorção dos nutrientes, vitaminas e sais minerais. Aqui temos a representação microscópica e endoscópica da parede interna do intestino, com um caso normal e um caso típico da doença. Para indivíduos com diagnóstico confirmativo da doença celíaca, a orientação terapêutica nutricional prescreve a dieta sem glúten por toda a vida. A prevalência da doença celíaca na população adulta está situada entre 1 a cada 100 e 1 a cada 300 pessoas na maior parte do mundo. No Brasil, em 2003, o governo federal instituiu a Lei 10.674, que obriga todas as empresas do ramo de alimentos a informarem em suas embalagens se o produto contém ou não contém glúten. E o Ministério da Saúde, através da Portaria 307 de 2010, estabeleceu o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a doença celíaca, sendo o ponto de partida para o desenvolvimento do sistema especialista tratado aqui. Aqui, o fluxograma de diagnóstico da doença celíaca, que foi adaptado de uma versão disponibilizada pelo Ministério da Saúde. De modo geral, temos os grupos de risco para a doença celíaca e um conjunto de sintomas. Entretanto, para que o processo de investigação clínica do paciente seja iniciado, é necessário que alguns critérios sejam preenchidos. O paciente deve pertencer a pelo menos um grupo de risco ou possuir pelo menos um dos sintomas da doença. Esta investigação compreende um processo de triagem que leva em conta a dosagem de marcadores sorológicos. Estes marcadores referem-se à dosagem simultânea do anticorpo antitransglutaminase, indicado pela sigla TTG, e da imunoglobulina A, indicada pela sigla IgA. Dependendo da combinação desses resultados, o paciente é encaminhado para o serviço médico de referência com o propósito de avaliar a necessidade da realização de biópsia de duodeno para confirmação da doença ou exclusão do diagnóstico, conforme o caso. Em linhas gerais, por meio da lógica presente neste fluxograma, é possível extrair um conjunto de regras que irão representar o conhecimento do sistema especialista objeto desse estudo. Aqui temos o grafo END-OR, que foi modelado a partir do fluxograma visto anteriormente. Este grafo representa o encadeamento das regras do sistema especialista, os relacionamentos entre premissas e a conclusão de cada regra. Para o processo de inferência, cada nó deste grafo é um objetivo a ser provado, decompondo-o em subproblemas mais simples na busca pela solução. Se o nó é formado por uma conjunção, representada por operadores AND, então todos os sucessores, que são filhos deste nó, devem ser provados, do contrário, o nó é rejeitado. Se o nó é formado por uma disjunção, representada por operadores OR, então pelo menos um filho deste nó deve ser provado. O operador NOT representa a negação ou a inversão da condição avaliada. A variável objetivo diagnóstico foi usada para dar início ao processo de busca neste modelo que utiliza o encadeamento para trás, podendo assumir 4 valores: doença celíaca confirmada, regra 9, doença celíaca provável, regra 10, doença celíaca improvável, regra 11, doença celíaca excluída, regras 12 ou 13, dependendo do caso. Em destaque, o grafo demonstra um exemplo de confirmação diagnóstica, indicando na cor azul todos os nós que representam as regras encadeadas, as quais precisam ser provadas pelo mecanismo de inferência na busca pelo diagnóstico. Passamos agora para a implementação do protótipo. Aqui é apresentada a tela inicial do Expert Cinta, que é uma ferramenta visual destinada à construção de sistemas especialistas, tendo sido utilizada como apoio a este projeto. Neste menu lateral, temos os botões correspondentes à criação das variáveis, definição dos objetivos, criação das regras, definição da interface com o usuário e informações pertinentes à aplicação desenvolvida. Aqui temos o processo de criação das variáveis com a definição de tipos e valores.
Em destaque, a variável diagnóstico, definida com o tipo univalorada, ou seja, a variável aceita somente um valor como resposta, demonstrando neste caso um dos 4 valores que ela pode assumir. Aqui a definição dos objetivos, também conhecidos como variáveis objetivo, que permitirão controlar a maneira como a máquina de inferência deverá se comportar. Vemos aqui os 3 objetivos que foram definidos para o sistema, lembrando que a ordem em que os objetivos são definidos é importante. Temos aqui o processo de criação das regras. Essa lista corresponde ao total de 16 regras criadas especialmente para representar o conhecimento do sistema aqui desenvolvido. Em destaque, a regra 3, que corresponde aos critérios de inclusão do paciente na investigação da doença. E a regra 9, que corresponde à confirmação diagnóstica para a doença celíaca. Neste ambiente, o projetista do sistema pode criar, editar, excluir ou visualizar uma regra. Como exemplo, apresentamos a composição da regra 3. Aqui, a identificação da regra, o número de ordem de disparo da regra, premissas e ações que podem ser executadas quando as condições forem satisfeitas. E aqui é demonstrado o procedimento de edição da regra, que é um recurso de ajuste importante e bastante utilizado na construção do sistema. Passamos agora para a definição das interfaces. Quando o valor de uma determinada variável não é conhecido pelo sistema, deve-se então procurar informações na base de conhecimento, buscando novas regras ou perguntando diretamente para o usuário. Caso nenhum texto seja definido para a pergunta, o sistema cria uma sentença genérica do tipo qual é o valor de x, onde x é o nome da variável. Por isso, como boa prática, recomenda-se que o texto da pergunta seja personalizado para melhor compreensão do usuário. Neste ponto, o sistema está implementado. Faremos agora a demonstração de uma consulta real ao protótipo desenvolvido, contendo os passos para chegar a este objetivo. Aqui a tela de abertura da aplicação. Vale observar que os próximos passos serão guiados pelos dados fornecidos pelo usuário no processo de interação com o sistema. Aqui a primeira pergunta feita pelo sistema ao usuário. Corresponde à avaliação dos grupos de risco para a doença celíaca. A variável relacionada à pergunta é do tipo multivalorada. Aqui foram assinaladas pelo usuário as seguintes alternativas. O paciente possui familiares em primeiro grau, que são acometidos de doença celíaca, dermatite herpetiforme, que são feridas na pele ou bolhas que coçam, e a relação com síndrome do intestino irritável. Para cada uma das alternativas, é possível atribuir o grau de confiança da informação, variando de 0 a 100%. Aqui a pergunta que corresponde à avaliação dos sintomas. Também permite assinalar múltiplos valores. As seguintes alternativas foram marcadas pelo usuário: diarreia crônica persistente, distensão abdominal ou inchaço na barriga, dor abdominal recorrente ou cólicas e perda de peso acentuada. Estes sintomas são típicos da forma clássica da doença celíaca. Contudo, o processo de investigação precisa continuar na verificação das premissas de todas as regras que são disparadas pelo mecanismo de inferência e que estão relacionadas com o grafo NDOR explicado na fase de projeto. Neste momento, os critérios de inclusão do paciente estão preenchidos, permitindo a continuidade na investigação da doença. Assim, requer que os marcadores sorológicos sejam pesquisados. O sistema deve perguntar ao usuário quais os resultados obtidos para as dosagens de TTG e IgA. E aqui foram assinalados os seguintes dados: TTG negativa e IgA alterada. As variáveis relacionadas para cada pergunta foram definidas como univaloradas, portanto, aceitam somente um valor como resposta. Neste caso, o paciente foi encaminhado para o serviço de referência em gastroenterologia para avaliação da necessidade de biópsia. E aqui está sendo perguntado para o usuário se a biópsia foi de fato realizada, onde o usuário atribuiu sim como resposta. O sistema também oferece uma explicação rápida ao usuário, de modo que ele entenda a necessidade dessa pergunta. Para atender a este propósito, é disponibilizado um botão de ajuda, como pode ser observado aqui. E em todas as etapas da consulta, esse recurso de ajuda é oferecido.
Neste momento, o sistema pergunta para o usuário qual foi o resultado da biópsia. Vemos que duas alternativas são apresentadas. A variável resultado foi definida como univalorada e, portanto, somente uma resposta pode ser marcada. Aqui, o usuário informou o seguinte resultado: exame histopatológico positivo, lesão clássica da mucosa. Chegamos agora a um momento importante. Todas as respostas do usuário para cada uma das perguntas feitas pelo sistema foram adequadas para que a aplicação pudesse alcançar o resultado final para o diagnóstico. E neste caso, o diagnóstico foi confirmativo para a doença. Aqui, o resultado alcançado pela variável objetivo Classificação Internacional de Doenças, que atingiu o valor K90.0, doença celíaca. Neste ponto, o resultado obtido pela variável objetivo Recomendações, apresentando ao usuário as informações pertinentes aos resultados alcançados. E aqui, a mensagem que informa ao usuário que o sistema atingiu o final da consulta. Podemos observar agora todos os valores atingidos pelas variáveis do sistema especialista. Aqui algumas variáveis e valores foram ampliados para tornar mais clara esta observação. Podemos observar a árvore de pesquisa que foi gerada pelo sistema especialista, exibindo todo o caminho percorrido para atingir a solução. A variável objetivo diagnóstico presente na regra 9 foi o ponto de partida na busca que utilizou como modelo o encadeamento para trás. Aqui vemos que o mecanismo de inferência conseguiu provar a regra 9 em toda a sua extensão e, portanto, foi possível confirmar o diagnóstico para a doença. Nessa etapa, o sistema atingiu com sucesso os três objetivos definidos inicialmente, ou seja, o diagnóstico, a Classificação Internacional de Doenças e as recomendações. Neste momento, não tendo mais nós para serem verificados pelo mecanismo de inferência, o processo é finalizado e os resultados são apresentados para o usuário por meio da interface do sistema. O arsenal tecnológico que atualmente está à disposição da classe médica e áreas correlatas habilita um conjunto notável de soluções computacionais que podem ser desenvolvidas e direcionadas para melhorar a atividade diária destes profissionais. Após a realização deste estudo, é possível concluir que os sistemas especialistas são úteis no apoio ao diagnóstico médico, tendo em vista que o trabalho aqui apresentado cumpriu com êxito todos os passos para se projetar, desenvolver e implementar um sistema especialista, tendo sido validado pelo médico especialista da área. A colaboração do especialista da área, que contou com o auxílio de um profissional médico experiente, ocorreu em dois momentos importantes. Durante a modelagem do sistema, validando todo o processo de mapeamento do conhecimento, e na execução de consultas ao protótipo do sistema implementado, sendo fundamental para alcançar com êxito o objetivo de se desenvolver um sistema especialista para apoio ao diagnóstico. As principais dificuldades encontradas neste estudo estão relacionadas aos ajustes que foram necessários à base de regras do sistema. Trabalhos futuros podem explorar questões pertinentes ao grau de confiança da informação, de modo a analisar e compreender de que maneira a confiança atribuída aos dados, sobretudo com diferentes pesos, poderia influenciar a tomada de decisão em diagnóstico. A pesquisa também pode avançar com base na lógica fuzzy, lógica difusa ou nebulosa, numa abordagem teórica e prática aplicada no tratamento da incerteza e da imprecisão da informação no processo de tomada de decisão. Outro aspecto importante discorre sobre a possibilidade de transpor para a plataforma web o sistema especialista tratado aqui neste estudo, além de traçar uma linha de pesquisa que permita avaliar a possibilidade de integração de dados com outros sistemas médicos. Além disso, a pesquisa pode avançar no campo da web semântica e no uso de ontologias, de modo a compatibilizar o conhecimento extraído dos dados com aquele que advém do especialista da área, convergindo para um modelo híbrido de representação do conhecimento, sendo oportuno para inferir decisões por meio de agentes inteligentes. Fica a expectativa para que este trabalho venha contribuir para a área,
e que a inteligência artificial mantenha o seu processo contínuo de expansão tecnológica, tendo um futuro promissor ao longo dos próximos anos. Deixo aqui uma reflexão nas palavras do escritor Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um belo encontro. Obrigado.